Olá, todo mundo. Todo mundo que assiste meu vídeo, muito obrigado por assistir. Na verdade, eu fiz uma série de vídeos, e esse aqui é mais um, contando um pouco da minha história de vida. Por que que eu fiz isso? Porque eu sou um cara que eu tenho uma vida atípica, né? Eu não sou um cara que eu costumo não ver as pessoas durante muitos anos e perder o contato com as pessoas. E eu fiz isso, aconteceu isso, né? Não é que eu fiz, aconteceu, com referência a minhas filhas. Minhas filhas não olham na minha cara, não me dão bom dia, sequer me chamam de pai. E pura e simplesmente, uma delas me chama de cara. Aí, ô cara! Então, não falam comigo há muitos anos. Eu não tenho contato com as minhas filhas já há mais de não sei quantos anos, mais de 10 anos. Então eu quis deixar gravado um pouco de quem eu sou, para que se eventualmente alguma pessoa, né, descendente, enfim, que queira saber quem eu fui, ao contrário do meu bisavô, que eu não tive contato com ele, vai poder ver aqui na internet eu falando, enfim. Então muitas vezes eu faço esses vídeos para isso. Contar um pouco da minha história, um pouco de quem eu fui, como eu soube quem era o meu bisavô, Cipriano Luiz Martello. O Cipriano, por exemplo, ele teve 2 filhos do primeiro casamento. O Cipriano era italiano. Ele teve 2 filhos do primeiro casamento. Eu não sei como chamava um, mas o outro era o Álvaro. Era o Álvaro Luiz Martello. E o Álvaro Luiz Martello era um cara meio renegado, era um cara meio difícil, talvez por isso que eu me identifique com ele, embora nunca tenha conhecido. Ele queria ser artista. E ele chegou a dançar tango ininterruptamente por muitas horas. Entrou no Guinness na ocasião como o maior dançarino de tango do Brasil por ter dançado ininterruptamente. Lógico, isso foi em 1950 alguma coisa. E ele simplesmente, depois disso, ele brigou com o pai não aceitava aquela coisa de italiano, né? E, enfim, ele foi embora de casa, ele pura e simplesmente sumiu. Disseram que ele foi para a Argentina e virou radialista, sob o nome de Álvaro Luiz Dias. Mas, pelas pesquisas que eu consegui fazer na internet, talvez ele tenha ido para os Estados Unidos e não para a Argentina. Não sei o final da vida dele. Meu avô procurou, embora meu avô seja fruto do segundo relacionamento, né? Como eu disse, a minha bisavó, ou melhor, a mulher do meu bisavô morreu, a italiana, depois de ter tido os 2 filhos. Aí arrumaram, na época era muito comum, arrumaram uma outra mulher para ele, uma portuguesa. Ele casou e teve mais 3 filhos. O Arnaldo, que era meu avô, o Aníbal e a Aurora, né? Então, uma hora que eu tiver mais recurso, eu não tenho recurso, eu tenho um celular que eu filmo. Então, meus recursos são muito limitados, eu não sei fazer, interseção de imagens e tal. Então, o dia que eu conseguir, eu faço, e faço um vídeo bonito, ver aquele vídeo gostoso. Por enquanto não dá. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Porque eu vou contar um pouquinho da minha história e em função do momento político que a gente vive, né? Pura e simplesmente, hoje é dia 2 de novembro de 2022, Lula acabou de ganhar a eleição para presidente, o Brasil está numa certa instabilidade hoje, nesse momento aqui. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, a tropa de choque, está desobstruindo a rodovia Castelo Branco, está acontecendo um monte de coisa, bolsonaristas revoltados. E isso me lembra que até o plano Collor, até o Collor assumir a presidência, isso foi em 1990, 91, né, que ele assumiu, eu era desenhista, projetista, mecânico. Eu tinha 10 anos de carteira assinada, ganhava muito bem, obrigado, ganhava bem, cara. É uma pena que eu não consiga, eu vou até tentar colocar umas imagens no meio desse vídeo, para que a gente possa ver, né, possa ver algumas coisas referentes a isso. Eu era projetista mecânico.
desenhista, projetista mecânico, cursava engenharia para tentar conseguir um cargo de gerente, porque na época era comum. Você cursava engenharia, trabalhava numa indústria metalúrgica e você galgava o cargo de gerente. Então minha ideia era ser gerente de projeto, que era uma coisa que eu entendia, uma coisa que eu gostava. Só que aí entrou Fernando Collor de Mello. Quando o Collor de Mello entrou, foi aquela instabilidade, eu tive sorte. Eu olhei e falei, meu, esse cara é louco. Eu nunca errei uma previsão política. Falei, esse cara é louco. E aí eu vendi tudo que eu tinha e paguei todas as minhas dívidas. Eu não tinha dívida. E aí quando ele confiscou a poupança, eu também não tinha poupança, mas não tinha dívida, eu recebi meu salário integral. Eu lembro que eu estava tentando comprar uma moto, eu adoro comprar e vender, principalmente moto, carro. Foi uma coisa que eu aprendi a fazer ao longo da vida. E eu estava comprando uma TX 650. O cara me pediu 11.500 cruzeiros na época. 11.500, enfim, cruzeiro, cruzado, sei lá o que era. E era um valor exorbitante. Quando o Collor abriu o banco, eu tinha dinheiro, porque aí todo mundo que tinha salário, eu tinha um salário muito bom, recebeu o salário, porque foi liberado para pagar os salários, né? E aí eu recebi meu salário. O cara chegou desesperado, compra a minha moto. Eu falei, não, isso aqui é um absurdo. De 11.500, ele me vendeu por 1.500 em 3 pagamentos. 3 pagamentos de 500. Eu fiz 3 cheques para ele na hora e comprei a moto. Enfim, fui o dono de uma TX 650 Yamaha 1976. Eu tive. A moto era um barato. Um dia eu conto essa história. Mas aí o que aconteceu? Fernando Collor entrou, eu pagava, só para você ter uma noção do que foi Fernando Collor de Mello, a desgraça que foi Fernando Collor de Mello na vida das pessoas comuns, e eu era uma pessoa comum. Morreu muita gente, se matou porque perdeu tudo, né? Eu tenho um dos capacetes que eu tenho, é do Elmo, o seu Elmo fazia capacete, tinha uma fabriquinha de capacete aqui no Brooklyn, e ele se matou porque perdeu tudo. E aí, então, algumas pessoas como eu saí muito bem. Outros choraram, que era o caso do projetista que trabalhava comigo, na minha frente. Ele recebeu as férias, recebeu tudo, e tinha uma Marajó na época, era um bom carro. Ele tinha acabado de comprar e ele assumiu o financiamento. Falei, meu, quita. Não, eu vou pagar com juro. No fim não tinha juro, o dinheiro foi confiscado e ele tinha só uma dívida. O valor da minha mensalidade da minha faculdade de engenharia, ela era 10% do meu salário. Numa paulada só virou 90%. Fernando Collor de Mello, numa paulada, em 6 meses, o valor que era 10% do meu salário, lógico, o dono da faculdade não quis saber, meteu os aumentos dele lá, tá? Foi uma puta palhaçada, e foi o momento que eu comecei a me envolver com política. Eu virei, na época, por causa desses aumentos absurdos, a faculdade passou de 10% do valor do meu salário, era 10%, passou a 90%. Era tudo que eu recebia, eu pagava. Então, ficou uma situação insustentável. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pôr gasolina na minha moto? Não dava. E aí, eu optei por abandonar a engenharia. Abandonei no 3º ano de engenharia, porque não dava. Então, não me formei em engenharia, mas eu era projetista com 10 anos de carteira, assinada, bonitinho, e tenho tudo registrado. Meu último salário em carteira, antes do Fernando Collor de Mello, foram 48 salários mínimos. Você sabe o que é isso? 48 salários mínimos eu recebia por mês. E pura e simplesmente, eu lembro disso porque eu fui pedir um American Express Card internacional, porque eu ia pegar as férias, né? E pretendia fazer aquela viagem de sacoleiro com uma moça que era amiga minha, que virou depois, muito tempo depois, virou diretora da Rede Bandeirantes. E ela inclusive, ela trabalhava na rádio Pulo do Gato e tal. E ela ia fazer essa mochila, e eu ia com ela, eu não ia para fora do país, numa aventura sem ter um plano B. Eu precisava ter um plano B. Alguma coisa que eu ia levar o dinheiro, mas estou com cartão de crédito internacional, qualquer coisa eu me seguro. E aí eu fui no Shopping Morumbi, preenchi a ficha, e um japonês, inclusive, que me recepcionou, falou assim, não vou dar o American Express, você não ganha o suficiente. Falei, cara, qual é o suficiente? É 50 salários mínimos. Falei, cara, eu ganho 48.
eu ganho 48, é uma diferença muito pequenininha. Não, o Credit Card não quer você como cliente. Olha só a merda. Eu até hoje, eu renego o American Express Card. Já recebi inúmeras propostas, eu rasgo. Quando eu vejo que é American Express, eu rasgo e jogo fora. Tamanha afronta que foi feita. Até hoje eu tenho essa raiva do American Express. E não tenho. Eu tinha Credit Card no limite do Credit Card, só que não era internacional. Na época não tinha. O American era o único internacional, era o único que me servia. E eu não tive. E aí eu desisti, acabei não fazendo essa viagem entre o Fernando Collor e foi aquela bagunça toda. E aí eu decorei os 48 salários mínimos, até porque eu cheguei para o meu gerente, eu queria realmente fazer essa viagem, o gerente da fábrica, falei, me dá um aumento de salário, é muito pequenininho. Não, aquele papo de engenheiro besta, né? Engenheiro é tudo besta, acha que faz todo mundo de otário. Não, que isso, a empresa não pode. Cara, era uma diferencinha muito pequena, de 48 para 60 salários mínimos, para eu poder pegar o Credit Card e fazer o American, perdão, e fazer a viagem. No fim, acabei não fazendo. E, pura e simplesmente, eu virei o que eu me chamei, tá? Depois que aí veio o corte na empresa, eu fui demitido, que é meu orgulho, eu tenho orgulho disso. Eu fui demitido por não ser compatível com o trabalho da gerência, da chefia. Eu era incompatível, porque eu tinha curso superior, o chefe de seção não. Então, eu estava cursando, né, engenharia, o chefe de seção não, e o cara não sabia, o cara fazia medida com massinha, uma coisa de criança. Eu falei que eu não trabalhava eu não cursei pré-primário, não ia fazer isso no trabalho. E aí o cara me demitiu, porque eu sabia mais que ele. Então, o que acontece? Me demitiu e eu não consegui mais emprego. Por quê? Porque pelo Collor acabou com todo mundo, acabou com a indústria. Né? A indústria brasileira levou um baque violento naquela época. E eu virei, então, um desempregado profissional. O termo é engraçado, mas eu sempre me chamei assim. Eu sou um desempregado profissional até hoje. O que é um desempregado profissional? É aquele cara que aprendeu a sair todo dia e se virar para arrumar dinheiro. Por quê? Lógico, fui mandado embora, recebi o seguro-desemprego, eu comprei um carro com o seguro-desemprego. Era muito bom o valor na época. Eu recebi as 4 parcelas juntas, eu saí dali e comprei um carro. Usado e tal. E comecei a comprar e vender. Moto, carro. Quem é aqui de São Paulo vai conhecer. Eu comecei junto com um cara que deu muito certo, que é o Marcos Naime. O Marcos Naime é fabuloso, baita de um comerciante. Eu não tinha essa capacidade toda. E pura e simplesmente eu não consegui. Aí peguei o dinheirinho, abri uma lojinha, de uma lojinha abri uma loja de material de construção, consegui ir. Até o momento que a loja foi roubada, me roubaram tudo e eu perdi tudo. Eu não tinha seguro, a loja começando, enfim, mas estava indo bem, eu perdi tudo. E aí troquei o meu caminhão, eu troquei por um Gol novo na época, e comecei a trabalhar, comecei a me virar, comecei a caçar serviço. Nisso eu já estava casado, minhas filhas eram pequenininhas, e minhas filhas não sabiam, minhas filhas não tinham culpa de nada. Pura e simplesmente, eu tinha que prover o alimento para casa. E aí, pura e simplesmente, cara, eu desempregado, eu ferrado da vida, eu passei num primo meu que era chaveiro, e ele tinha contratado de pintar uma porta lá que ele não conseguiu pintar, porque ele tinha cobrado muito barato. Era um valor bom, mas para ele era muito barato. E, pra você ter uma ideia, se cobraria 100, 120 para pintar aquela porta, ele cobrou 30. Mas eu tava ferrado. Eu falei, 30 reais para mim era um dinheirão. Eu ia comprar carne, eu ia comprar alguma coisa para levar para casa. Então eu fiz. A porta estava muito ruim, tá, cara? Eu demorei 2 dias para fazer aquela porta, tive que passar massa, teve que tirar ela do lugar. Mas fiz. Ganhei os 30 reais, voltei todo feliz para casa. E aí meu primo chegou e falou, pô, você sabe fazer, por que você não faz? E aí eu passei a trabalhar com isso. Trocava tomada, arrumava telhado, fiz engenharia civil, então eu tinha experiência com projeto, com mecânica, então eu troquei torneira, fazia encanamento, pintura, eu fazia tudo isso. E consegui sustentar as minhas filhas muito tempo assim. A coisa que, e aí a gente abre um parentezinho aqui,
para falar assim, a coisa que mais me doeu na vida, foi ver uma das minhas filhas, eu tenho gêmeas, né? Dormir chorando de fome, cara. Dormir chorando de fome. E minha ex-mulher tinha comprado 3 pintinhos, né, para elas, e os pintinhos tinham crescido, e era o tio dela, vivo na época, tomava conta dos pintinhos, viraram galos novos, né? E a minha filha chorando de fome, eu falei, cara, eu vou pegar um daqueles galos, vou matar. Eu nunca fiz isso, mas eu faço. Você sabe ver seu filho chorar de fome? Eu falei, eu faço. Aí a minha ex-mulher não deixou, brigou comigo, que não ia tirar o galo, né, do tio, porque o tio ia ficar magoado. Eu falei, cara, eu quero que se dane seu tio, minha filha tá com fome. E minha filha dormiu com fome, chorando, dormiu porque é o sono. E aquilo foi o que me doeu, e aquilo foi um dos causos que foi minando o casamento, ou aconteceu outros, e aquilo vai ressentindo, né, e aquilo vão criando pequenos calos no relacionamento, e chega uma hora que você joga fora, tá? Então foi o que aconteceu. Acabei mais pra frente me separando, divorciando inclusive, e minhas filhas não me perdoaram, infelizmente, sinto muito. Eu achei que com o tempo elas iam mudar, não mudaram, mas são minhas filhas, tenho maior orgulho e respeito por elas. Enfim, mas não foi isso que eu vim dizer. Isso aí é só uma coisa que eu gostaria de deixar gravado aqui na internet, para que futuramente alguém quiser saber quem eu sou, quiser falar alguma coisa, tá aqui, ó. Sou eu falando, tá? Sou eu falando o que eu penso. Não tem texto, não tem nada. Tô aqui na minha casa, falando aquilo que me vem. E eu queria falar o seguinte, que eu acho muito importante. Nós estamos vendo aí a polarização política que aconteceu, Bolsonaro, Lula. E eu vi no domingo, que foi a eleição, que foi a apuração da eleição, a jornalista Vera Magalhães, que todo bolsonarista gosta de falar besteira, mas eu achei ela coesa, cara. Olha, a Vera Magalhães, eu admiro a coerência dela. Ela falou o seguinte, que é verdade. E quem estiver me ouvindo aqui e não viu, pode ir lá na Cultura ver, foi domingo. Ela participou de um programa falando, e ela falou o seguinte, todo mundo que votou no Lula, e eu inclusive, eu votei para tirar o PT, eu votei no Bolsonaro. Só que agora eu votei no Lula. Por quê? Porque você viu esses 4 anos de Bolsonaro, o Bolsonaro não fez nada, ele é incompetente, tá? Totalmente incompetente. Acabei de discutir isso, estou fazendo esse vídeo por causa disso, eu acabei de discutir com um bolsonarista, uma pessoa que até gosto, mas ele me tirou fora do sério. Por quê? Porque ele veio falar que a Amazônia queimou pouco. A Amazônia queimou pouco. Se não fosse o Bolsonaro, a Amazônia teria queimado o dobro. Cara, pelo amor de Deus, isso é não ler, é não ter competência, é ser burro. Porque todo mundo sabe que a Amazônia queimou o dobro, não queimou metade. Então, em função de tudo isso, eu cismei de gravar esse vídeo para falar um pouco disso, né? A Vera Magalhães falou isso, e eu vou pedir licença para poder falar o que ela falou aqui. Ela falou, olha, quem votou no Lula, não votou no Lula falando que ele é inocente, concordando com o que ele fez, tá? Quem votou no Lula, votou por esperança. Não votou passando a mão na cabeça dele, falando que ele é inocente, de maneira nenhuma. Votou para tirar o Bolsonaro, para tirar aquela coisa combativa, aquelas brigas constantes, aquela incerteza de governo, tá? Então, o que nós fizemos foi o seguinte, nós pegamos um candidato que nós já conhecemos e colocamos ele de lá. Nós demos ao Lula, e gostaria que o Lula soubesse disso, um voto de esperança. Então, se eu pudesse falar para o Lula agora, eu falaria isso. Olha, eu te dei um voto de esperança. Primeiro, hoje eu sou advogado. E eu sou advogado graças ao Lula. Não foi graças... O Bolsonaro tirou tudo que eu tinha. Mas graças ao Lula, eu sou advogado hoje. Por quê? Porque foi o Lula que idealizou e fez o FIES. Foi no governo Lula, tá? Independente de quem fez. Foi no governo Lula que se idealizou e se fez o FIES. E quem passou aquela época de movimentos estudantis do Plano Collor, sabe que a maior revolta de um estudante, principalmente um estudante que paga, e eu paguei o meu curso de engenharia e estou terminando de pagar o FIES, eu não dei calote em ninguém, não. O meu FIES está em dia. As prestações estão pagas. Por quê? Porque é o seguinte,
quando teve engenharia, tinha um plano, mas eu tentei, eu fiz a ficha, não fui aprovado, ganhava bem, não fui aprovado, porque você ganha bem não precisa de financiamento estudantil. Não tive. Quando chegou na vez do fazer o direito, pura e simplesmente eu cheguei no Banco do Brasil, e o gerente me deu a oportunidade. Eu não tinha muita documentação, e aí o gerente ficou bravo, eu falei, amigo, glória a Deus, eu não quero te magoar, não vim aqui para brigar com você, eu quero estudar. Se tiver condições, eu agradeço, se não tiver, eu agradeço do mesmo jeito. Eu levei uma testemunha comigo, porque eu não tinha condição de fazer aquele curso. Eu não tinha a mínima condição. Eu fiz um curso de direito, cara, onde às vezes eu tinha R$1 para comer um pacotinho de batata, que era o que eu comia à noite. Tá? Eu trabalhava durante o dia pintando, trocando torneira. Eu fazia isso. Tá? Eu cheguei ao cúmulo de pintar um apartamento em Santana, trabalhar o dia inteiro pintando o apartamento, eu reformei o apartamento inteiro, tomar um banho e ir para a faculdade. E eu não vou esquecer que no último dia, era para mim ter feito isso de manhã, e aí me seguraram até de tarde e tal, enfim, e eu amarrei tudo, amarrei rolo de pintura, todo equipamento que eu tinha, eu amarrei na minha moto, uma 125. E quando eu cheguei na faculdade, um professor me viu e falou, cara, o que é isso? Minha moto parecia uma moto de camelô, né? De tanta coisa pendurada, amarrada, cabo de rolo, tudo aquilo que eu usava, né? Eu fiquei com vergonha, não falei nada. Só um professor sabia o que eu fazia, o resto não sabia. Até porque para eles isso era uma, sabe, era uma coisa feia. Mas foi isso. Eu só consegui me formar porque eu tinha o FIES e não me preocupava com mensalidade, porque a mensalidade do curso superior é cara. E se o Lula ou qualquer outro governante quisesse fazer alguma coisa pelos estudantes, isso é uma proposta minha, porque eu ouvi isso na época da engenharia, eu fui procurar o Maluf, eu bati 2 vezes de frente com o Maluf, e perdão, eu fui falar com o Fleury na época. Eu fui procurar o Fleury, foi uma enganação. O Fleury fez uma enganação comigo que, puta merda, não merecia. E o resto foram falar com o Maluf. E o Maluf olhou, eram colegas nossos, nós dividimos a diretoria do centro acadêmico em 2. Eu fui procurar o Fleury e os colegas foram procurar o Maluf, que o Maluf morava perto da faculdade. E ele estava reclamando que estavam fazendo barulho e estavam incomodando ele. É engraçado isso, né? Era ali no Jardim Europa, a faculdade. Pura e simplesmente ele olhou na cara dos meus colegas e falou assim, eu não vou esquecer isso, eu não apoio estudante, porque estudante não dá voto. Foram os caras pintados que tiraram o Collor, né? Afiliado político dele. Foram os caras pintados por estudantes. Pode não dar voto, mas tira. Então veja, eu entrei na política, foi nessa época, fui candidato a vereador, conheço bastante, trabalhei em muitas campanhas, então conheço, como diria, o métier, né? Conheço o meio. Então, pura e simplesmente, cara, se alguém quisesse fazer alguma coisa justa pelo ensino no Brasil, daria a cada estudante de faculdade pública um FIES para pagar no fim do curso. Lógico, aquele que estuda numa faculdade particular tem que ir atrás. Mas aquele que passa numa universidade pública assina o FIES, ganha o FIES e vai pagar o curso no final. Por quê? Porque é injusto, cara. O cara que tem dinheiro para estudar em escolas boas, escolas particulares, são os caras que fazem faculdade pública. Vão estudar na USP, são esses os doutores, os caras bons. Enquanto o pobre, aquele que tem que trabalhar, como era meu caso, eu tinha que trabalhar de manhã para estudar à noite, tem que pagar a sua faculdade. Então, justo seria que o aluno de uma faculdade pública pagasse o FIES, ganhasse o FIES, não me interessa, ele passou, ele tem o direito, não me interessa. E no final do curso, depois de 2 aninhos, ele vai. Cara, se eu que não tenho dinheiro, já sou velho, eu fiz o curso de direito, o meu curso, a minha profissão, pagou o FIES,
Por que um estudante de universidade pública não pode fazer isso? Deveria, por justiça. E esse dinheiro que os estudantes pagam deveria ser revertido à universidade ou à sociedade, porque é a sociedade que paga eles. No fim, um cara formado na USP é um baita de um profissional caro, seja no direito, seja na medicina, é um profissional caro, que você não vai contratar. Só quem vai contratar é quem tem dinheiro. Ou seja, elitizando o ensino no país. Vê se um cara formado em medicina na USP, ele não quer trabalhar no SUS. Lógico, por que ele vai trabalhar no SUS? Ele é formado na USP. Vê se um advogado formado lá na Faculdade de São Francisco, na Universidade de São Francisco, lá no centro, vê se ele vai se sujeitar ao que eu me sujeito. Jamais. Vai trabalhar nos melhores escritórios. Por quê? Lógico, o ensino é outro. Embora eu não possa reclamar da minha faculdade. A faculdade puxou, enfim, não é faculdade particular, a gente sabe como é que pega. E eu fiz os últimos 3 semestres, eu me sustentei dentro da faculdade fazendo trabalho para os colegas. Eu via outros colegas fazendo isso. Eu tinha trocado de faculdade, uma faculdade de um nível melhor. E aí eu fazia trabalho para os colegas e ganhava para fazer esse trabalho, e foi o dinheiro que me sustentou. Você vê como eu usava pouco dinheiro. Se não fosse o FIES, eu jamais teria feito isso. Então, eu sei reconhecer isso. Então foi o FIES que me possibilitou, foi o FIES da era Lula, tá? Então eu votei no Lula, primeiro, por causa disso. Segundo, eu votei no Lula, não dizendo que ele é inocente, como já disse a Vera Magalhães. Eu votei no Lula porque, pura e simplesmente, eu queria tirar Bolsonaro. E eu avisei isso nas minhas redes sociais. Eu falei, cara, eu voto em quem for, eu voto contra o Bolsonaro, qualquer um. Qualquer um, seja o Lúcifer se for, eu voto nele. E, infelizmente, feliz ou infelizmente, a gente só vai saber daqui a alguns anos, o Lula ganhou e vamos torcer para que ele faça um bom governo. Infelizmente, seguindo a era Trump, hoje nós estamos tendo bloqueio nas estradas, umas manifestações, são poucas, tá? Não foi nada o que aconteceu nos Estados Unidos, acho que vai perder força, nesse momento eu acho que isso vai perder força, tá? Acredito que ainda vá se ter alguma manifestação até janeiro, mas o Lula assumindo, eu acho que tudo volta à normalidade, e espero que depois do Carnaval, que vai ser quando vai começar o ano, né, no Brasil, que nós tenhamos sucesso. E por último, a última coisa que eu gostaria de falar, já que eu estou falando de política, eu gostaria de falar uma coisa que tá engasgada aqui. O Brasil não tem racismo. O Brasil não existe, e não é que não existe, existe sim, mas o Brasil não tem racista. Você tá me ouvindo? Você vai falar, não, o Brasil não tem racista, amigo. No Brasil tem preconceito, é diferente. Brasileiro é preconceituoso. Não é racista. Não tem aqueles grupos como tem nos Estados Unidos que odeiam o preto e tal. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tenho bons amigos, grandes amigos que são afrodescendentes, vai. Eu tenho um que é muito afrodescendente. E a gente se dá super bem. O grande problema é o preconceito. O brasileiro é um povo preconceituoso. O rico tem preconceito sobre o pobre. O motoqueiro que anda com moto grande tem preconceito contra o motoboy. Eu sou motociclista, eu não sou motoboy. Tá? O cara que dirige caminhão tem preconceito com o cara que dirige carro. E assim vai. E assim vai. O Brasil é um país que tem preconceito. Eu sou branco, tenho os olhinhos claros, ó, é tudo clarinho. Ó. E num prédio aqui no Brooklyn, área nobre de São Paulo, eu estava fazendo uma obra, estava sujo assim, cimento, a calça manchada de tinta, a roupa que a gente usa para trabalho. E tinha uma moça esperando o elevador, e eu fui entrar no elevador, eu abri a porta, ela olhou bem na minha cara e virou de costas. Ela não subiu no elevador comigo porque eu estava sujo de obra. Cara, eu não estava imundo. Eu estava com a roupa que você lixa, então tem pó na roupa. Mas de maneira nenhuma eu encostei nela, o elevador era grande. Ela não entrou. Eu sofri preconceito. Então, e aliás, não foi o único que eu sofri na minha vida, não, tá?
Infelizmente, o Brasil é um país cheio de preconceito. Não é racismo, tá? O pobre, como eu já falei, o magro tem preconceito com o gordo e assim vai. Infelizmente, eu acho que o Brasil devia parar de falar no racismo, que é uma coisa americana, para falar no preconceito. E devia se cuidar para ser menos preconceituoso. Isso vai ajudar muito. E talvez, quem sabe, a partir do ano de 2022, as pessoas comecem a se conscientizar de algumas coisas e se torne uma sociedade melhor. Muito obrigado e até mais.